Alô, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos aí à nossa live número 5 da Associação Ferroviária Trilhos do Rio. E hoje, uma pessoa mais que especial, super amiga, nossa convidada aí que trabalhou muitos anos no metrô, professora, escritora. Vamos falar aí sobre os livros aí que ela já produziu, que escreveu, muito legais, muito bons. E sem mais delongas, vou apresentar logo aqui nossa amiga Ângela França. Bem-vinda, boa noite, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar conosco aí nessa live. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu é que fico muito honrada de estar participando, agradeço aí o convite e estou aí à disposição de vocês para poder contar um pouquinho sobre o metrô. Beleza. Começar falando exatamente mesmo do metrô e de sua trajetória, né, de sua carreira, que foi extensa, né, muitos anos trabalhando no metrô, e como teve início, como surgiu, como você teve acesso, você, né, não é senhora, como você teve Não, por acesso. favor, você, senhora não, a senhora está no céu. Tá certo. E como é que foi aí esse início de trajetória, né, na Companhia do Metropolitano? Na verdade, eu comecei a minha caminhada no metrô como estagiária. Eu estava fazendo engenharia elétrica e surgiu a oportunidade, pelo projeto da Operação Mauá, um estágio no metrô. E aí eu comecei esse estágio em julho de 75 e vim trabalhar na diretoria, na divisão de energia, né? E eu acho que foi a única experiência que eu tive na minha vida trabalhando como energia, apesar de ser engenheira elétrica, eu só fui trabalhar foram 6 meses que eu trabalhei, e ali foi muito bom, porque foi uma experiência bastante interessante, né? Porque eu aprendi como funcionava todo o sistema, como ia funcionar, na verdade, porque naquela época a gente estava no início do projeto, né? Não existia nada ainda. Então, como ia funcionar, como é que era todo o sistema de energia, e o metrô sempre prezou muito pelo sistema de segurança. Então, ele tinha um sistema montado, né? Nós tínhamos 2 subestações, recebíamos a energia da Light, tínhamos 2 subestações principais, passava, era 138 kV, passava para 2 subestações primárias de 22, e daí, pelas artérias alternadas, você alimentava as SSRs, que é a que mandava a energia para o trem, 750 volts corrente contínua, e as subestações auxiliares, que abasteciam as estações, né, todos os seus equipamentos, túnel também. E, eventualmente, se tivesse alguma falha, a gente tinha um sistema de gerador em cada estação, e se ainda os geradores falhassem, tinha um sistema de baterias. Então, em termos de segurança, o metrô não tinha como parar, ele só pararia realmente num blackout na cidade do Rio de Janeiro, aí não teria jeito, né? Então, foi muito gostoso, você como estagiária, né, aprender tudo isso, começar a agregar isso, foi fantástico, foi uma experiência, assim, muito boa. Então, foi por aí que eu comecei os meus caminhos pelos túneis do metrô. Certo, legal, legal. Essas subestações, que no caso, subestações de energia, eram aonde, no caso? Quais subestações? As subestações principais, as 138, ficava uma em Freicaneca e uma em Botafogo. E as primárias, uma ficava em Estácio e a outra em Botafogo também. Quando nós começamos, quer dizer, quando o metrô começou, eram só essas duas. Depois, quando nós começamos a fazer a linha 2, teve mais uma em colégio. Tanto a primária quanto a principal foi aberta mais uma em colégio. Atualmente, eu já não sei mais como é que está esse sistema, porque agora eu não conheço mais como é que eles estão trabalhando, né? Mas quando nós começamos, era esse o sistema. Entendi. Eu tenho uma imagem aqui, deixa eu postar aqui. Bom, fala. Diga. Pode falar, que eu estou ajustando algumas coisas aqui. Não, porque aí eu não sei se você vai fazer mais alguma outra pergunta, mas aí deixa eu te falar. Quer dizer, continuando aí a minha caminhada, né, que ela foi bastante longa, né? Então, quando eu realmente me formei, no final do ano, eu recebi um convite para ir trabalhar na divisão de eletrônica. E aí foi assim um negócio bastante interessante, porque era uma outra novidade, né? Eu
começando a... Na época que eu me formei, a gente não tinha esse problema de não ter trabalho, né? Era muito pelo contrário, tanto que naquela época a gente não precisava fazer mestrado, pós-doutorado, nada de graduação, você saía da faculdade e já estava empregado, né? E eu tive, por exemplo, 3 empregos nas minhas mãos para escolher: Vale do Rio Doce, Petrobras e metrô. Uhum. E aí eu falei, não, eu vou ficar no metrô, porque era uma coisa nova, né? Era uma tecnologia nova, era uma empresa nova, você tinha aí um caminho pela frente bem interessante, né? E quando eles me convidaram para ir para a área de eletrônica, eu falei, não, eu vou em frente. E aí eu passei para a divisão de eletrônica, também era no mesmo departamento, o departamento de sistemas operacionais, na diretoria de planejamento, né, do nosso saudoso McDowell, né, que era o diretor na época, né? Então, foi aí que, realmente, já efetivada como engenheiro do metrô. Então, eu comecei, na verdade, em dia 1º de março de 76, aí já como engenheira mesmo, né? E aí vão 32 anos trabalhando como engenheira da companhia, né? Esse aí é o primeiro crachá, né? Se você vê, aí não sei se dá para ver o número, mas o número de registro era 635. 635. 635. Você vê que era bem no início, né? E a companhia começando ali a expandir. Então, foi muito bacana aí essa fase aí de expansão. E foi o meu primeiro emprego, e daí para frente continuamos aí na batalha. Nossa, e quantos anos você ficou Foram, bom, num primeiro momento, 32 anos, porque o que aconteceu? Eu vim para a área de essa divisão de eletrônica, ela era responsável no projeto pela parte de comando centralizado. E eu fui para lá, quer dizer, eles tinham o comando centralizado, a sinalização, a parte de piloto automático e telecomunicações. A divisão era responsável por todos esses sistemas. E eu fiquei, quando eu fui para lá, eu fiquei locada nessa área de comando centralizado. A minha responsabilidade, a minha área onde eu fiquei locada foi comando centralizado. E eu aí comecei a acompanhar exatamente esse projeto. Desenvolvendo o projeto, né? Mais tarde, a gente passou para a área de implantação, testes, a colocação em operação. Então, o interessante é que você pega lá do projeto e vem até a colocação em operação. Então, a gente participou, assim, de todas as fases. E isso aí te dá um conhecimento fantástico, né? E mais ainda na sala de comando e controle, que ali você tinha tudo que vamos dizer assim, é o coração do metrô, né? Onde você tem todos os controles, você tem o controle do tráfego, o controle da energia, você tem o controle de tudo que acontece nas estações, você tem o controle dos equipamentos, da manutenção, né? O contato com a manutenção, né, as interfaces com a manutenção, porque você tem um console ali também, onde você recebe todas essas informações. Então, era realmente uma coisa assim que todo mundo queria trabalhar nessa área. E eu tive realmente essa oportunidade de ficar lá, e aí foi bastante interessante, quando eu estava nesse trabalho, que nós tivemos eu tive uma chance de viajar e passar 3 anos na França, por conta de um treinamento na área de informática. E era o meu sonho conhecer Paris, né? Então, era tudo de bom. Mas eu estava para me casar, e aí o meu chefe me convidou, falou, olha, eu vou ter que mandar 3 engenheiros, nós éramos 3 engenheiros e mais o estagiário. E ele falou, e você vai? Aí eu falei, não, eu não vou, não. Ele falou, não, vai sim. Eu falei, não, eu não vou, não. Aí ficou aquele negócio, vai, não vai, e o tempo estava passando e tal, e meu pai também, não, você vai, não pode perder essa oportunidade e tal. Mas, você sabe, quando a gente é muito jovem, né, a gente não tem essa maturidade. Primeiro que você não vê a importância de uma viagem dessa, para você como profissional, né? E em todos os sentidos, não era só profissional. Eu não sei nem se eu tivesse ido, se eu ainda estava aqui hoje, né? Ou se eu não teria ficado por lá, né? Mas
É aquele negócio. A oportunidade passa, né? E a gente tem que agarrar. Se a gente não passa, não pega, ela vai embora e não volta mais, né? Bom, aí o tempo foi passando, até que ele chegou para mim e falou: Ângela, eu não tenho mais como esperar. Você vai ou não vai? Eu falei: eu não vou, não. Aí ele falou: bom, então não tem jeito, eu vou ter que chamar o estagiário e vou botar ele no seu lugar. Eu falei: tá bom, então pode chamar. E aí assim foi. O estagiário teve que cair correndo atrás da documentação e tal, da papelada, e aí ele foi no meu lugar e eu não fui. Bom, então foram os 3 engenheiros que viajaram para fazer esse curso. E quando voltaram, um deles saiu do metrô, o outro faleceu e só ficou um. E o que ficou foi exatamente o que foi no meu lugar. Então, Caramba. ele tinha todo o sistema na mão dele, só ele conhecia o sistema de informática do metrô. Nossa. Né? E aí, aquele negócio, né? Quer dizer, eu não me arrependo, tá? Hoje, inclusive, eu sou muito amiga dele, gosto muito da pessoa, mas realmente foi uma oportunidade sem igual, né? Porque foi fantástico para ele, porque só ele tinha esse conhecimento, né? E aí continuou trabalhando e tal, e nós continuamos em outras, fazendo o nosso trabalho, e eu tive, quer dizer, apesar de não ter ido nessa, eu tive mais 2 oportunidades também de viajar. Uma pela teletransmissão, para passar mais 6 meses, todas elas na França, né? E uma outra na área de bilhetagem, que era uma área que também tinha muita interface com comando centralizado, e também para passar 6 meses, e eu não fui em nenhuma das 3. Então, é o que eu digo, ou inclusive eu digo para as pessoas quando tem essa chance, eu falo, olha, não perca, porque isso aí, gente, depois é que a gente vê, né? Puxa vida, se eu tivesse ido, como tinha sido importante, como tinha sido bom profissionalmente, até mesmo em termos de vida, né? Para você ter uma outra visão do mundo, né? Experiência. Experiência, né? Mas é isso aí, não fui, tudo bem. Estou aqui, também continuei fazendo o meu trabalho e agreguei muita coisa, né? E eu participei também, então, de toda essa parte de implantação e dos testes dos equipamentos de teletransmissão, dos equipamentos do túnel, no próprio centro de manutenção. Então, foi uma experiência não só da técnica, como da prática, porque a gente via, né? Você ia lá, fazia, colocava para começar a funcionar. Então, realmente foi algo assim muito, muito gostoso e muito agregador, né? Então, valeu muito a pena. Além da sala de console do PCC, que era o posto de comando centralizado, as pessoas não gostam que fale muito nessa sigla, né? Porque PCC hoje em dia tem outra conotação, mas o nome era esse, era posto de comando centralizado. Então não tem outro, eu tenho que falar o nome que era, né? Seria CCO, no caso, e outras companhias já adotam? O CCO é o prédio. O CCO é o prédio, é o Centro de Controle Operacional. Sim. Então, o prédio se chamava CCO e essa sala específica era posto de comando centralizado, né? Que ela tinha os 4 painéis dentro da sala. Então, aí você tinha o posto de comando de tráfego, que coordenava toda a circulação, o posto de comando de energia, que era o responsável pelo controle da área de energia. Você tinha o posto de comando de estações, que fazia toda a interface das estações, e o posto de comando de intervenção, que recebia as solicitações de manutenção e encaminhava para a área da manutenção. E aí, como eu era responsável já por todos esses painéis, quando nós começamos a fazer os consoles da sala do supervisor, eu passei também a ficar responsável pelo projeto do console do supervisor. Aí eram as salas do console do supervisor, as cabines de vigilância, que eu não sei se você já viu, que quando os mezaninos do metrô, são 2 mezaninos, tem o principal e tem um outro que não é o principal, né? Então, nesse mezanino principal, sempre a gente tem a sala do console do supervisor, a sala do supervisor da estação. E no outro mezanino, a gente costumava ter a cabine de vigilância. Então, era um console mais reduzido, né, que você não precisava ter todo o controle da estação, mas alguns equipamentos que precisassem ser mais emergenciais, eles ficariam nesse console. Então, eu também fiz parte de todo esse projeto do console do supervisor, do console da sala de vigilância e das bilheterias, né? E, mais uma vez, o metrô prezando pela segurança. As nossas bilheterias, na época de projeto, elas tinham, todas elas, um pedal de alerta.
Então, ali você tinha um contato direto com a polícia. Então, se eventualmente a bilheteria fosse assaltada, né, o bilheteiro simplesmente acionava o pedal de alerta e a polícia já sabia que estava acontecendo alguma coisa de anormal, já sinalizava a estação. Então, realmente, isso aí era uma coisa assim que a gente sempre teve muito cuidado para que não acontecesse, né? E, graças a Deus, enquanto a gente operou o metrô, nós nunca tivemos problema, né? Então, essas coisas assim é que a gente guarda, né? E aí, no comando centralizado, ele foi todo trabalhado pela área, quer dizer, o consórcio era um consórcio francês, era um consórcio franco-brasileiro, eram 5 empresas francesas, cada uma numa área, né? Uma ficava na área de painéis, que era a CS2E, depois virou a CG Alstom, tinha a GEC Alstom na área da sinalização, tinha a CGA na informática, a Interelec na área de piloto automático e a IGB Control na telecomunicações. Então, o nosso consórcio era todo francês. E, além disso, a gente tinha assessoria da Sofreti, que também era francesa, né? E o metrô, prezando sempre pelos seus funcionários, nos deu um curso, né? Então, nós tivemos um curso dado pela Aliança Francesa para todos nós podermos continuar trabalhando, porque a documentação vinha de lá toda escrita em francês. Né? Alguma coisa vinha, a gente tinha tradução, mas os projetos, a maioria vinha de lá, e se a gente não tivesse como entender, ficava difícil, né? Mas a companhia, nesse ponto, ela deu todo o suporte aos funcionários. E essas aulas eram feitas no próprio metrô, então a gente não precisava nem se deslocar. Legal. Né? Nós tínhamos o nosso trabalho, e também, por um outro lado, né, o grupo técnico do metrô sempre foi muito... a gente tinha um orgulho muito grande de ser da companhia, e aquilo para nós, nós não tínhamos horário, a gente trabalhava sem esse problema. Então, a companhia, nosso horário terminava às 5h30, e às 6 horas começava a nossa aula de francês, e a gente ia das 6 às 7, e ali todo mundo satisfeito, feliz, porque nós estávamos agregando conhecimento e estávamos ganhando também, né? Então, nós tínhamos, acho que era, eu não me lembro se era 2 ou 3 vezes por semana que nós tínhamos essa aula. Então, a companhia deu todo o suporte, né? Isso também foi muito bacana. Show. E uma outra emoção que eu não consigo esquecer, que foi para mim assim muito marcante, além dessa sala, né, que eu já te falei que ela é mais um filho, né, porque aquilo ali para mim foi assim uma coisa muito bacana, né? Mas uma outra emoção muito grande foi quando pela primeira vez a gente viu o trem descer, chegar na estação, né? Quando foi feito o primeiro teste de carregamento, e o trem desceu ali pelo CM, né, naquele túnel ali na Central do Brasil, e chegou na estação. Então, nós estávamos todos na Central, esperando o trem chegar, e de repente chega aquele... Pela primeira vez, né, você vê aquilo, é uma sensação realmente, é uma cena assim, nunca mais eu esqueci, né, e marcou muito para mim, realmente, foi muito bacana. E participar desses momentos, eu acho que não tem, assim, não tem pagamento, né? Quer dizer, profissionalmente, para você passar por todos esses momentos da companhia, foi realmente muito gratificante, né? Nossa, muito legal. E quando a manutenção, quando o metrô começou realmente a operar, em 79, né, a minha divisão, a DL, passou para manutenção. Então, aí eu já fui para manutenção por uma questão da própria estrutura da companhia, né? A companhia, a divisão de eletrônica foi transferida para manutenção, e aí já na nova diretoria de operações. Até se você puder voltar aquela foto que você colocou aí. Aí nós fomos para a diretoria de operações. E nós estávamos acostumadas, né, com o McDowell. Não, a outra, aquela que tem o trem com uma pessoa na porta. Essa daí. E aí, era interessante, a gente estava acostumado com o McDowell, né, uma pessoa toda arrumada, toda... E aí, de repente, nos apresentaram, olha, esse é o diretor de operações. Chegou um cabeludo,
barbudo, rabo de cavalo, calça jeans, tênis, e nós olhando para ver, meu Deus do céu, é o diretor de operações? É o diretor de operações. Nós ficamos assim meio assustados, né? Aham. Mas olha, uma pessoa maravilhosa, né? Era Cláudio Sena Frederico, tinha uma experiência espetacular em metrô, vinha do metrô de São Paulo, né? Já era do corpo técnico do metrô de São Paulo, tinha experiências outras também já na área de transportes, e foi uma pessoa que deu assim um start na operação do metrô e botou para frente realmente. Eu, na manutenção, passei um tempo coordenando a área de equipe da corretiva do comando centralizado, né, porque aí eu já estava na manutenção, já era comando centralizado, e aí eu passei a chefiar a equipe de manutenção corretiva. E, além disso, como nós começamos a ter problema, né, porque a operação, o posto de comando de intervenção deveria ser coordenado pela manutenção. Mas a operação se apossou da sala do PCC e não deixou a manutenção assumir o posto. E aí ela coordenava tudo, e como é que ficava a manutenção? Porque justamente esse posto de comando de intervenções, ele recebia todas as solicitações de defeitos, né, e passava para a manutenção. Então, ele teria que ser coordenado pela própria manutenção. Mas, na hora que a manutenção não pôde entrar, a operação tomou conta, e aí como é que passava para as informações? A operação não podia entrar em contato direto com as nossas equipes de intervenção, porque aí a coisa ficava meio confusa, né? Então, a manutenção criou um outro, nós chamávamos de posto de comando, controle da manutenção. Então, era como se fosse uma duplicação do PCI, né? Do outro lado, para que a gente pudesse receber, então, centralizava, então, ali na manutenção, e dali a gente passava para as equipes de manutenção irem atender. E aí eu passei também a ser a responsável por esse centro de controle, né? Além disso, nesse centro de controle, ele era responsável pela liberação dos trens. Então, de manhã cedo, né, você tinha que ter tantos trens para a operação, e aí era necessário que naquela hora os trens estivessem todos liberados. E já desde o início a gente tinha dificuldades, às vezes, e não conseguia. No início não, logo no início você conseguia, mas à medida que a coisa foi começando a ficar mais... começando a operar com mais volúpia, né, o metrô começou a ter problemas, e aí nem todos os momentos a gente tinha a quantidade de trem para liberar. E antes, quando eu chegava de manhã cedo, eu recebia, o bip começava a tocar, doutora, não tem trem hoje para liberar agora na hora, vai sair mais tarde e tal. Qual é a previsão, mais ou menos, né, para a gente ter ideia e tal? Não, daqui a uma meia hora, ou daqui a uma hora, tudo bem. Aí, já sabendo que ia acontecer isso, desligava o meu bip, tocava o bip do meu ex-marido, porque ele era da operação, e era a pessoa responsável em receber os trens. Nossa. E eu já sabia qual era a notícia que ele ia receber lá no bip dele, porque eu já sabia o que estava acontecendo. Aí, não vai ter trem agora, doutor, a manutenção não liberou, não vai liberar, só tem a previsão daqui a uma meia hora, uns 40 minutos. Caramba! Então, era uma loucura, né? Então, você já viu. Já começava cedo a encrenca, porque não tinha trem, eu era da manutenção, ele da operação, nossa. Então a coisa já começava por ali. Caramba! Bom, mas em 84, eu fui convidada para vir para a operação, aí eu passei para o outro lado. Né? E aí eu passei a ficar responsável também pela parte de analisar o desempenho, a parte de acompanhar os índices de operacionais, e com isso a gente fazia os relatórios gerenciais, né, mandava para a área da gerência, e participava também muito de pesquisa, demanda, a parte de fluxo nas próprias estações, né, e coordenava também as reuniões entre a operação e a manutenção, até porque eu já tinha estado do outro lado, então ficava fácil para poder fazer essa interface de pendências entre uma área e outra. Né. E acabei na operação vindo parar nesse setor que cobrava lá da manutenção o trem. Eita, caramba! Aí, quando faltava o trem, eu ligava para lá e cobrava do pessoal
pessoal, e eles diziam assim, mas doutora, a senhora sabe, a senhora já passou aqui, eu não fiz mais nada, eu agora estou do outro lado, e eu estou precisando do trem, agora me libera o trem que eu preciso do trem. Então, era complicado, a gente sabia que tinha as dificuldades lá, mas agora eu não podia mais ficar para o lado quanto lá de lá, agora o meu trabalho era outro. Certo, verdade. E, de uma certa forma, foi muito bom, porque eu não fui aquela engenheira de ficar atrás da mesa. Né? Apesar de ter trabalhado no projeto, então, nesse período, a gente ia para o campo e participava, e botava, e fazia implantação, e fazia testes. Depois eu fui para a área de manutenção, então atuei muito na área de manutenção. Fui para a operação, participei muito desse processo de operação, estação, fazendo análise, verificando o fluxo de passageiros, de demanda. Então, foi assim uma vivência muito grande, né? E a experiência que você vai, a bagagem que você vai pegando é muito boa, né? E em 88, eu fui convidada para voltar novamente para a área de projeto. E aí eu falei, bom, vamos ver agora, né? A coisa está mudando, são novos projetos, eu vou voltar. E aí eu voltei para o projeto e nessa época já não conhecia mais o pessoal do projeto, né? Porque durante todo esse período houve várias modificações e o gerente do DEPRO na era, né? Que era Departamento de Projetos, já era uma pessoa nova para mim. E eu chegando lá no projeto, ele me chamou. E era uma pessoa assim, parecia assim, uma pessoa muito carrancuda, né? E eu tinha um medo dele que me pelava. Eu falei, meu Deus do céu, logo agora voltando, já não conheço ele, ele ainda está me chamando, né? Vai começar. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele me chamou e me convidou para ser assistente dele. E eu falei, meu Deus do céu, eu com medo dele danado, e eu vou ser logo assistente dele. E foi ótimo, é uma pessoa maravilhosa, é meu amigo até hoje, a gente se fala, inclusive, até por Zap aí, quase que toda semana, não sei nem se ele está assistindo, é o Zé Raul, uma pessoa Legal. maravilhosa, né? E nesse período eu conheci o Dr. Lustosa, que era um bambambam na via permanente. Não tinha ninguém que conhecesse mais via permanente do que o Dr. Lustosa. E ele gostou muito de mim, nós começamos a trabalhar junto, embora eu nunca fui da área de via permanente, mas nós começamos a trabalhar em mesas próximas, né? E ele, nesse período, ele me indicou, ele era a pessoa que representava o metrô na ABNT, e ele me convidou para que eu assumisse o lugar dele, ficasse como representante da ABNT pelo metrô. E foi muito bom, né, que a partir daí eu tive uma nova visão, uma área de normalização, que era uma área totalmente nova, né, e passei a ser não só a representante do metrô na ABNT, mas em todas as associações que o metrô participava. Aí eu participei da Abraco, inclusive fui, em todo o período que eu fui representante do metrô na Abraco, eu atuei também no Conselho Deliberativo da Abraco. Então, foi uma experiência também nova, né? Porque era a Associação Brasileira de Corrosão. E em várias outras associações. Eu participei da UBQ, da Rede de Tecnologia, do Programa Qualidade Rio, do Inmetro, da NTP. Então, você vai também começando a ter outros conhecimentos em outras áreas. Isso aí foi muito interessante. Legal. E aí eu agreguei esse conhecimento de normalização e desenvolvi um programa de normalização para o metrô, já embasado nas normas da ABNT. E com isso o metrô passou a ter todas as suas normas, passou a ter normas técnicas, as especificações de sistemas, as especificações de equipamentos, de material, tudo dentro do padrão da ABNT. E trabalhando lá na ABNT, o presidente da ABNT me convidou para que eu fosse trabalhar na área, no comitê da área ferroviária, né? Porque eles estavam querendo fazer uma reestruturação no comitê e contava comigo. Eu falei, tudo bem. E aí eu passei a ser diretora técnica do Comitê Brasileiro de Equipamentos e Materiais Ferroviários. Era o nome do comitê C6. Aí, nessa época,
estávamos para ter eleições para assumir a presidência, e o presidente da BNT falou, olha, você faz uma chapa para você concorrer. E tá bom. Era um novo desafio, né? E aí o metrô apoiou, o presidente do metrô apoiou, disse que não, tudo bem, a gente vai apoiar, sim, você pode ir. Só que tinha junto conosco uma chapa do metrô de São Paulo. E o metrô de São Paulo tinha um peso muito maior que nós. E aí, nessa época, teve um movimento, não só da indústria ferroviária, de algumas empresas aqui do Rio de Janeiro também. E aí nós fizemos um contato com o pessoal do metrô de São Paulo para fazer uma chapa única, se eles topariam fazer uma chapa única para que a gente pudesse assumir e fazer o que realmente a BNT estava querendo que fizesse. Eles concordaram, nós fizemos essa chapa única, e eu saí encabeçando a chapa como presidente, e eles ficaram na vice-presidência, e com o engenheiro Benedito Costa, uma pessoa também muito bacana, meu amigo também até hoje. E aí, como chapa única, nós vencemos, e ficamos lá por 6 anos. Né? De 2 em 2 anos tinha a reeleição e a gente permanecia. A nossa chapa continuava lá. Sempre tive muito apoio de toda a área metroferroviária, tanto das empresas, quanto das associações, da ABFER, quanto das próprias operadoras. Né? E aí eu criei um nome que hoje é muito popular na área, né? Eu criei o nome Metro Ferroviário, porque aí o comitê não podia mais ser só ferroviário, né? Porque existia o metrô junto, né? A presidência e a vice-presidência era do metrô, então nós tínhamos que estar presentes também aí no nosso nome, né? E aí nós criamos o nome Metro Ferroviário e passou a ser Comitê Brasileiro Metro Ferroviário, né? E esse nome hoje é aí conhecido por todo mundo, né? Então foi também uma experiência muito legal participar desse comitê, né? E, em 91, o departamento de projeto se transformou no departamento de desenvolvimento, o desenho. E o projeto foi absorvido pelo planejamento. Nessa época, eu estava responsável por todos os convênios, e a nossa companhia, o metrô, tinha convênio técnico com praticamente todas as nossas co-irmãs, né? Então, era com a Transurb, com o metrô de São Paulo, com a própria Flumitrens, com o Metrorec, com o metrô de Brasília. E, além disso, a gente tinha também um boletim, que a gente fazia um boletim trimestral, tínhamos os cadernos de tecnologia, que todas essas novas tecnologias a gente listava para poder fazer um histórico de tudo isso, né? E eu era responsável por toda essa parte, por esse órgão de tecnologia, né? E aí, trabalhando nessa área, né, eu fui convidada pela assessora técnica da presidência, assessora-chefe da presidência, a Zélia Maria, a trabalhar na assessoria de projetos especiais, justamente que era ligado direto à presidência, né, para coordenar essa área de tecnologia. E aí eu criei um programa de fixação e desenvolvimento tecnológico, que tive total apoio do presidente da companhia, e a gente tinha várias realizações de vários eventos, tanto em eventos internos quanto eventos externos, e nesse meio termo a gente foi desenvolvendo todo um trabalho, fizemos esse programa de fixação e desenvolvimento, e aí criamos uma logomarca para esse programa, tivemos vários eventos internos com esse programa, né, e o presidente sempre atuando, sempre próximo e sempre dando força para isso. Então, com esse trabalho de desenvolvimento, um dos pontos chaves do programa de fixação era a criação do Centro de Documentação Tecnológica. E esse centro de documentação, ele iria fazer exatamente, guardar todo o histórico da companhia e também a parte tecnológica da empresa. Então, nós começamos pequenininho, né, criando aí, e foi uma resistência muito grande, porque para você poder absorver essa documentação, o pessoal da empresa, na época, cada setor tinha o seu arquivo. Então, ninguém queria
passar essa informação. E informação dá um certo sentido de poder, né? E as pessoas, então, ficavam com certo receio de passar suas informações para o Centro de Documentação. Mas o Centro de Documentação passou a ter nós nos organizamos muito bem, nós passamos a fornecer as informações que as pessoas estavam precisando, e ele começou a tomar um corpo dentro da empresa, e os próprios funcionários da empresa começaram a ver que era mais negócio mandar os seus materiais para lá, porque na hora que eles precisassem, eles teriam, e também não precisavam ficar na responsabilidade de serem eles os responsáveis pela documentação, né? E aí o Centro de Documentação, a própria empresa começou a ver que aquilo ali era importante, e nós conseguimos, ao longo do tempo, absorver a biblioteca e o arquivo técnico. Então, com isso, o CEDOT passou a ser um único órgão de documentação da empresa. Ele foi, inclusive, credenciado no Sistema de Informação Gerencial do Governo, né? E era a única empresa do Estado que tinha um órgão a esse nível. Então, nós conseguimos fazer uma coisa assim, bastante interessante, porque nós tínhamos toda a história do metrô, nós tínhamos toda a parte tecnológica também guardada, né? E nesse tempo eu também participei do programa de implantação da qualidade. Então, também foi aproveitando a experiência da normalização, eu também participei do programa da qualidade e agreguei mais esse conhecimento, né, que era uma outra área que estava começando a se desenvolver também no Brasil, quer dizer, a qualidade estava começando a ser o boom da época, né, e eu também atuei na área da qualidade no programa de implantação do metrô. Em 2001, o metrô saiu da Secretaria de Transportes e foi para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E aí começa o processo de cisão da empresa, né? E em maio de 2001 é criada a Rio Trilhos, que, se você analisar, qual era a missão da Rio Trilhos? Era exatamente a missão do metrô, né? Planejar, projetar, elaborar os projetos técnicos, expandir o sistema e fiscalizar a construção do metrô. Isso já era feito pelo metrô, né? Então, aí alguém vai perguntar assim, então, mas por que criou a Rio Trilhos? Na época, a justificativa era que precisava se sanear o metrô, porque o metrô estava com vários problemas de contratos, e tinha já uma carga grande também de processos com um grupo de funcionários, né, e que então se criaria uma empresa nova, 0 quilômetro, sem nenhum problema. Só que, para a Rio Trilhos funcionar, nós, todos os funcionários, fomos transferidos para Rio Trilhos. A partir do momento que nós fomos transferidos, quem tinha algum processo, o processo veio junto para Rio Trilhos, concorda comigo? Sim, é verdade. Bom, então a empresa já não estava tão saneada. Além disso, para que a gente pudesse trabalhar, os contratos que eram do metrô, eles não podiam ficar no metrô e a gente trabalhando na Rio Trilhos, né? Uhum. Então os contratos tiveram que ser também transferidos para Rio Trilhos. E com isso, aquele objetivo inicial perdeu um pouco o sentido, né? E se você ver, hoje a gente continua tendo o metrô em liquidação e a Rio Trilhos. Então, as duas companhias continuam aí, né? Quer dizer, na verdade, foi alguma coisa assim que eu até hoje não consigo entender, né? Quer dizer, até entendo, né? Mas eu prefiro não entender o motivo. Realmente. Melhor não entender, né? E hoje, inclusive, né, já se fala na privatização da Rio Trilhos, né, na concessão da Rio Trilhos, que é uma outra visão que tem que se ter um certo cuidado, porque existe um patrimônio público, né, que é de responsabilidade hoje da Rio Trilhos, né, e que ela, quando for devolvida para o Estado, é a Rio Trilhos quem vai receber. Então, se hoje você
ou você extingue a Rio Trilhos, ou você privatiza a Rio Trilhos, quem é que vai receber esse patrimônio quando ela for devolvida ao Estado? Né? E é um patrimônio com certo valor. Né? Então, é uma coisa aí que a gente está com muito cuidado e está até bastante receoso com o que está se falando. Em 2003, eu fui convidada para trabalhar, já estava na assessoria da presidência, né? E eu fui convidada para trabalhar como assessora do vice-presidente, e nesse período se recriou a diretoria de planejamento na empresa, que até então ela tinha sido extinta a partir de um determinado momento, e a diretoria de planejamento é algo que você precisa ter, né? Em uma empresa que faz uma construção de um projeto de metrô, que planeja uma expansão, você teria que ter uma diretoria de planejamento. E aí se recriou a diretoria de planejamento, e eu vim ser assessora do diretor de planejamento, com a responsabilidade de controlar todos os contratos nessa época, e também com a parte de controle do pessoal da diretoria. Foi uma nova experiência, também uma outra área bastante interessante. E aí eu já estava praticamente, né, no final de carreira, e em 2007, a empresa lançou um PDV, um plano de demissão voluntária, e eu achei que estava na hora de eu sair, porque eu já tinha dado a minha contribuição, né? Estavam acontecendo algumas coisas que eu via que não era muito oportuno de eu permanecer lá, porque eu poderia, de repente, bater de frente com algumas posturas que estavam sendo colocadas na empresa, com as quais eu não estava de acordo. E aí eu falei, bom, é melhor eu sair e partir para outros caminhos. E aí eu estava com 32 anos de serviço oficialmente dentro da companhia. Nossa. Foi quando eu me desliguei, né, em dezembro de 2007, e falei, bom, já fiz o que eu tinha que fazer. Só que, daí para frente, eu achei que eu tinha mais que obrigação, né, de deixar um legado de todo esse trabalho que eu tinha feito no metrô. E eu falei, bom, eu acho que não existe nada sobre o metrô. Inclusive, quando nós estávamos no CEDOT, a gente recebia muito estudante para fazer o TCC em cima do projeto de metrô, né? E eles iam lá justamente para fazer pesquisas e tudo. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, puxa, não existe nenhuma documentação sobre o metrô. Se amanhã alguém quiser ter um material, então não existe. Falei, vou escrever alguma coisa para deixar de legado. E aí, voltei ao metrô, porque eu sabia que tinha sem documentação lá. E eu aí falei, bom, eu vou aproveitar para poder usar isso para o meu livro, né? E quando eu cheguei lá, em 2014, olha, eu saí em 2007, né? Em 2014, já tinha aí passado bastante tempo, né? Eu encontrei com o diretor da engenharia na época, e ele me convida se eu não queria voltar para o metrô para poder reestruturar o centro de documentação. Aí eu falei para ele assim, mas eu deixei o centro de documentação pronto, estava tudo montado, tudo bonitinho, você me chama para voltar para o metrô para refazer o centro de documentação? E eu tenho por hábito, sabe, tudo que eu faço, eu gosto de fazer e eu gosto de registrar. Porque amanhã você nunca sabe o que acontece, né? Uhum. Então, eu tinha registrado em vídeo toda a minha história do centro de documentação. Então, esse vídeo, ele mostra como nós fizemos e como eu deixei o CEDOT. Nossa. Foi a melhor coisa que eu pude fazer. Porque quando eu cheguei lá e que eu vi a coisa do jeito que estava, eu falei, meu Deus, não é possível. E quando eu estava para sair, o vice-presidente me chamou e disse assim, Ângela, o que você puder levar, você leva com você, porque é a maneira da gente ter guardado alguma coisa daqui. E eu aí fiz um backup de tudo que eu tinha no meu computador e trouxe comigo. Uhum. E quando eu voltei, eu tinha, relatado toda a documentação que tinha lá, tinha todas as normas,
inclusive muitas delas foi recuperada através do backup que eu tinha, né? Caramba! E aí, por aí você vê como foi bom eu ter saído no PDV, tá vendo? Porque senão eu não ia assumir, eu não ia conseguir ver tudo isso acontecendo e eu lá dentro, né? Tudo acontece na hora certa e tem um motivo. Tem um motivo, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a ver tudo aquilo, meu Deus, a documentação estava toda espalhada, tudo perdida, muita coisa realmente se perdeu, o metrô perdeu muita documentação. E eu falei, não tem jeito. E aí o diretor me falou, olha, Ângela, é só você que tem essa, sabe, condição de fazer, porque você tem paciência, você gosta, outras pessoas não querem fazer isso, não estão a fim de fazer. E eu queria que eu contar com você. Você faz? Eu falei, olha, assim, eu até posso vir fazer, só que hoje em dia eu moro em Petrópolis, né, tenho uma certa flexibilidade, porque estou aposentada, né, estou fazendo outras coisas, mas eu me proponho a vir. Agora, você vai ter que... Eu vou ter que fazer de uma certa forma, eu vou vir uma vez ou 2 vezes por semana só, não vou me comprometer a vir todos os dias. E aí, ele me deu, que eu tenho guardado também, porque isso para mim vale muito mais do que dinheiro, né? Eu acho que tem coisas que você recebe e que tem, assim, uma contribuição fantástica para você como pessoa, né? Como profissional. É um pagamento que não é financeiro, né? E ele me mandou isso e eu guardei com muito carinho. E ele manda para mim o seguinte, Ângela, a minha confiança é total em seu profissionalismo. O que você acertar está ótimo, pois tenho certeza que fará o seu trabalho com a eficiência de sempre. Desde já estou de acordo com o que for melhor para você. E quanto aos inícios do trabalho, fica a seu critério. Então, isso aqui para mim foi assim sabe, fantástico. Quer dizer, o trabalho que eu tinha desenvolvido no metrô me dava condição de eu poder ir uma vez por semana apenas lá. E ele tinha confiança de que eu ia fazer o trabalho. E realmente eu fiz, né? No período que eu fiquei lá, 6 horas da manhã eu estava chegando no metrô. Eu moro em Petrópolis. 6 horas da manhã eu estava chegando no metrô, né? E a garagem fechada, e no final o porteiro até já me conhecia, né? Então, quando eu chegava, ele dizia assim, não, eu já vou abrir, doutora, a senhora pode entrar, e já tá, toda hora que a senhora chega aqui, pode deixar que já está aberto para a senhora. Ele abria, eu entrava, ele fechava de novo. Eu ficava até às 4h30, e eu consegui praticamente recuperar tudo. Eu só não consegui fazer o meu trabalho até o final, porque nesse período, né, o metrô já começava a ter alguns problemas financeiros e, como sempre, né, a parte de documentação é a primeira a ser tirada do esquema, né, porque não precisa, é papel velho, isso aí não interessa, né? E aí, infelizmente, o meu contrato foi um dos primeiros contratos a serem desfeitos, e faltava pouco, novamente, para a gente conseguir chegar ao ponto que estava. Eu não sei te dizer hoje como está. Isso que eu ia perguntar, não preciso perguntar. Pois eu não sei como está. Eu já estive conversando, inclusive, com o atual presidente da Rio Trilhos, perguntando para ele qual era a situação. Me coloquei à disposição novamente, se ele precisasse ou se ele quisesse. Eu estou à disposição novamente para poder ver como está a situação, se ainda é necessário fazer algum trabalho e que eu me coloco à disposição para fazer se for necessário, né? Porque eu tenho um carinho muito grande, não só pela companhia, como também pelo trabalho que eu desenvolvi, que eu acho que foi uma coisa assim que foi reconhecido a nível de Estado, né? Então, eu acho que para a companhia é uma coisa muito interessante para ela mesma, né? Ter a sua história, né? Conseguir resgatar a sua história. Então, a hora que precisar, eu me coloco à disposição e o presidente sabe disso, né? Então, eu acho que... Aí, daí foram mais 2 anos. Então, na verdade, foram 34 anos, né? Dedicado ao metrô. Que eu não me arrependo. Foi uma vida, né? Foi uma vida que eu tive aí, né? Mas eu não me arrependo. Eu acho que se eu tivesse que fazer, eu faria
tudo novamente, como foi. Ah, sim, com certeza. Nossa, muito legal. Essa trajetória aí, fantástica, né? Realmente. Eu tô com vontade de quebrar o protocolo aqui, bater palma, mas vamos seguir. Mas ok. Olha, a gente já está com 50 minutos de live, muita gente acompanhando. Agradeço aí novamente a todo mundo que está aí ao vivo, né, conosco. Nossa, dá vontade de fazer embalos de sábado à noite aqui, a gente virar a noite conversando. Muito legal, muito legal. Mas queria saber algumas curiosidades aí que a gente pode Pois é. A comentar. gente tem bastante curiosidade. Primeiro, com relação até às próprias inaugurações, né? O metrô, quando ele começou a fazer as inaugurações, a gente não podia participar, né? Não dava para a gente estar lá curtindo aqueles momentos, né? Porque, como a gente era da manutenção, a manutenção fica sempre na linha de frente, esperando qualquer problema que aconteça, ela tem que entrar. Então, a gente ficava de prontidão. Eu não pude praticamente participar de nenhuma inauguração do metrô. Eu só fui ter essa oportunidade quando já estava na assessoria da presidência, em Copacabana, que aí sim, porque aí, na primeira inauguração que teve, que foi a estação de Siqueira Campos, aí eu consegui, pela primeira vez, participar da comitiva do governadora, né, que inaugurava a estação Siqueira Campos, aí eu consegui ir no trem da comitiva para inaugurar a estação. E a segunda vez foi também na época que o metrô inaugurou a parte do trecho da linha 2, aquelas estações lá da linha 2, Tomás Coelho, Vicente Carvalho, Colégio e Coelho Neto, que também eu tive a oportunidade de ir na comitiva do governador. Então, foram as únicas vezes que a gente participou realmente de inauguração. Do contrário, não tenho como dizer como foram, porque não teve chance. O metrô teve alguns projetos bastante interessantes, e um deles foi o Núcleo de Articulação com a Indústria. Ele foi criado em 79, quando o metrô começou a gente começou a ter algumas limitações de importações, e a gente tinha praticamente todos os nossos equipamentos eram importados, né? E aí foi feito um trabalho de nacionalização que foi muito importante, não só para a indústria brasileira, porque nós começamos a nacionalizar, né, e através desse programa foram 15 mil itens nacionalizados, teve uma economia em torno de 20 bilhões de dólares para a companhia, né, e todos os fabricantes que começaram a participar desse programa, eles tinham os seus equipamentos homologados, recebiam um atestado de capacitação técnica e tinha o seu nome agregado ao catálogo da ANTP. Então, realmente foi uma fase assim bastante interessante, né, para o metrô e para a indústria. Tivemos também algumas outras curiosidades com relações às nossas estações. Nós tivemos 3 estações que foram inauguradas 2 vezes. Eu não sei se vocês sabem disso. Já ouvi falar de uma ou outra, mas 3 agora... O metrô teve a estação Irajá, que foi inaugurada, em 83, a primeira vez. Depois o pré-metrô foi paralisado. E aí destruíram a estação, e em 98 nós reinauguramos a estação Irajá. A outra estação que foi inaugurada 2 vezes foi Siqueira Campos. Siqueira Campos foi inaugurada por 2 governadores, 2 governadoras, e, inclusive, ela tem as placas nas 2 extremidades da plataforma. Então, é uma curiosidade, né? Se vocês quiserem saber, está lá. Numa plataforma, numa das extremidades tem a placa de uma, e na extremidade da outra tem a placa da outra. Então, são 2 placas na mesma estação por 2 inaugurações. Nossa. E a estação Cantagalo, que também foi inaugurada em 2006, de uma forma incompleta, mas por questões políticas, vamos inaugurar. Ela foi inaugurada e foi fechada logo em seguida, e foi reinaugurada em 2007. Então, são algumas curiosidades, né, do metrô, que são coisas que também as pessoas às vezes nem observam, não sabem, né? Nós tivemos as nossas 5 primeiras estações, elas foram todas premiadas num concurso anual do Instituto de Arquitetos do Brasil. Todas essas estações, na época, elas foram muito criticadas. Houve uma polêmica muito grande porque elas foram
só teve uma que não, mas as outras 4, elas foram feitas em mármore, vestidas de mármore. Né? E o pessoal dizia que era um luxo fazer um acabamento de mármore num metrô, numa obra pública, né? E, na verdade, aquilo tinha um objetivo, né? Ela obedecia um critério de um acabamento não só de boa qualidade, de durabilidade e de uma facilidade de manutenção. Se você observar essas estações, elas até hoje continuam iguais como elas foram inauguradas, sem nenhuma necessidade de manutenção, e elas estão novas, né? Que é a estação de Central, a estação de de Glória, a estação de Cinelândia. Né? Se você olhar essas estações, elas nunca sofreram nenhuma obra, e elas estão do mesmo jeito que elas foram inauguradas. E, além de tudo, esse tipo de mármore era o mais barato, porque era um mármore nacional. E, além disso, quer dizer, além da gente estar trabalhando com um material não tão caro, ele contribuía para que o público respeitasse e não fizesse vandalismo dentro das estações do metrô, como também nunca tivemos, porque realmente a população sempre teve um carinho, até porque foi treinado para isso, né, e sabia como tinha que se portar dentro do metrô. E as outras estações que depois vieram, de acordo com novas ideias e novos critérios, não foram mais feitas no mármore, e a gente vê aí se acabando, toda hora precisando de manutenção. Então, é uma economia burra, né? Porque você faz uma economia que depois você tem que estar fazendo sempre manutenção, então ela fica muito mais cara, né? Isso também é uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabiam que essas estações tinham sido premiadas. O sistema de pré-metrô, que foi o primeiro do Brasil, né? Também idealizado pelo McDowell, e era um projeto fantástico que as pessoas não conseguiram entender o bojo do projeto, né? Ele abria novos corredores de transportes, e com isso ele ia atendendo a crescente demanda que passava a existir, e à medida que isso ia crescendo, ele iria sendo prorrogado, ia andando mais para frente, e o metrô ia entrando ali. Quer dizer, era uma forma de você desenvolver a cidade, né? E, ao mesmo tempo, você também, com isso, você engrandecia a parte da própria infraestrutura do local, né? Porque, com isso, você começava a ter um maior comércio, você começava a ter um maior desenvolvimento daquela área, né? Valorização, inclusive, né? da própria área, né? E uma outra curiosidade, o nosso sistema de ventilação. Normalmente o metrô era construído na Europa em cidades muito frias, né? Então não tinha uma necessidade de conforto específico. O usuário gostava até de ficar lá dentro, né? Porque ficava quentinho, né? E aqui no Rio era exatamente o contrário. O nosso sistema de ventilação tinha que ser ao inverso de todos os outros, porque o Rio, com o calor que era, se você não tivesse um sistema de ventilação próprio para isso, ninguém ia conseguir ficar lá dentro, né? Então, o nosso sistema de ventilação, ele foi feito 95% para tirar o calor e 5% para tirar a poluição. Então, um sistema totalmente diverso do que antes tinha sido feito, né? E o nosso metrô é considerado, na verdade, o único metrô tropical, né, diante da situação climática que é a cidade do Rio, né? E eu acho que, finalizando, mais uma curiosidade ainda, é o nosso carro, né? O carro do metrô, ele foi o primeiro carro da América Latina a ter ar-condicionado, é um designer totalmente diferenciado, né? O carro com maior vão de portas do mundo, ele tem 1,90 de largura, né? Quando o normal é de 1,30 a 1,60. Ele foi projetado para uma capacidade de 90 segundos, embora a gente não tenha conseguido até hoje alcançar, mas ele está projetado para isso, né? Com uma velocidade máxima de 100 km por hora. E os carros foram desenvolvidos, né, pelos técnicos brasileiros, foi construído, inclusive, pela Mafesa, né, com 75% de nacionalização. Então, na época, ele foi construído dentro de uma tecnologia a mais moderna, na época, mundial, né? Então, o nosso carro era top. Você vê que até hoje, apesar de tantas modernizações que já aconteceram, ele continua sendo um carro muito bonito, né? Um carro que ainda é admirado pelas pessoas.
a gente tinha, ele não funciona de portas abertas, ele tem um intertravamento que ele não permite, o carro não sai da plataforma se não tiver com as portas fechadas e não abre as portas em funcionamento, né? E tem um sistema de telefonia que permite o piloto se comunicar com o centro de controle. Ele tem também uma sonorização que permite o piloto se comunicar diretamente com o posto de comando e com os passageiros, e aquele equipamentozinho que você mostrou ali, ele permite, em cada carro a gente tem aquele equipamento, ele permite que o usuário, em caso de emergência, se comunique com o piloto. Quebra um plásticozinho que tem, quebra aquele plástico, aciona e fala com o piloto, e qualquer emergência você tem acesso dentro dos carros para falar com ele. A outra curiosidade é com relação ao símbolo do metrô, né? Nós temos aí um símbolo que foi vencedor de um concurso, que foi realizado em outubro de 69, por um desenhista, Ronaldo Galvão Lins, e ele estilizou um M, né, que é essa parte de cima, e ela dá um formato de um túnel em 2 vias, e embaixo você tem uma seta. Esse pretinho, ele sinaliza uma seta. Então, a cor vermelha é essa parte arredondada aí, dando uma sinalização, quer dizer, seria o vermelho do sinal, chamando a atenção para o sinal, e a cor preta para delimitar exatamente a seta, indicando, né? Então, tudo tem um motivo. O porquê desse símbolo, as cores também, não é por causa de Flamengo, porque a torcida flamenguista diz que o preto e vermelho é por causa do Flamengo. Não é por causa do Flamengo, tá? Ele tem, sim, um objetivo e uma função do porquê o preto e vermelho, né? E foi uma marca muito forte, uma marca, assim, muito impactante. Eu adoro esse logotipo aí, muito legal. É uma logomarca que as pessoas não conseguem esquecer, e normalmente, quando você concede alguma coisa, a primeira coisa que a empresa da concessão faz é tirar o nome da empresa e desvincular aquela marca, né? E com o metrô foi o contrário. A concessionária, quando entrou, a primeira concessionária que entrou, ela manteve, a primeira logomarca é muito próxima da nossa, né? E ela manteve o nome Metrô Rio. Tanto que a população ficava sem saber se o metrô tinha sido concedido ou se ainda continuava na mesma empresa, porque realmente era muito... Ela não quis perder justamente esse vínculo que a população tinha com a empresa, né? E uma outra curiosidade, que eu não sei se vocês sabem também, é que o Batman tem uma caverna lá dentro da estação Arco Verde. Não sei se vocês já viram, mas existe lá. Ele gostou tanto do metrô também que fez aí a sua caverna na estação Arco Verde. E você tinha me feito até uma pergunta que eu fiquei curiosa, porque eu também nunca tinha me preocupado com isso, e eu fui buscar a resposta, né? Opa. Que era com relação às santinhas que existem dentro do túnel. E eu não sabia, eu sabia que tinha realmente essas santinhas, eu sabia que em alguns lugares tinha, e inclusive até em algumas estações, mas eu nunca tive essa preocupação de fazer esse levantamento. É uma coisa que agora eu já anotei para fazer. Assim que eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer não só nas estações, como até no túnel também. Mas eu descobri o que ocorre. Existe uma superstição dos toneleiros que, quando eles acabam a obra e quando a obra acaba sem nenhum problema, né, eles costumam fazer um altar a Santa Bárbara, que é a Santa Protetora. Então, nós temos vários túneis, dentro do túnel, vários altares. Um aí que fica entre a Siqueira Campos e o Arco Verde, uma outra entre Siqueira Campos e Cantagalo, existe uma também próximo ao Jardim Oceânico. Então, realmente é algo interessante, né, curioso, e aí me chamou a atenção. Então, agora eu vou fazer depois até, eu já pedi ao pessoal do metrô para eu fazer aí uma vistoria, né? E nas estações também. Nas estações, eu sei que na Central tem uma Nossa Senhora Aparecida. Quando o metrô foi inaugurado, foi feito ali um altar da Nossa Senhora da Aparecida. E eu acho que tem alguma coisa também, mas aí eu tenho que confirmar, e parece que tem alguma coisa na estação São Francisco Xavier, que ali fica ali do lado da igreja também, né? E eu acho que também Nossa Senhora da Paz.
que também tem alguma coisa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem algumas outras estações que também tem a Santinha. Então, essa daí eu vou ficar devendo, mas eu vou fazer essa vistoria até para o próximo, quem sabe o próximo livro já sai essa informação. E eu fiquei curioso com isso, porque, na verdade, assim, quando a gente sai de Siqueira Campos para Cantagalo, do lado direito, tem assim, aparece logo que sai da plataforma, do lado direito dá para ver um altarzinho lá, entre Siqueira Campos e Cantagalo, nesse sentido. Quando sai de Cantagalo, ou é ao contrário, eu sei que quando sai de Cantagalo, eu acho, tem entre uma via e outra, é do lado esquerdo, mas no sentido linha 4, né? E esse do Jardim Oceânico eu nunca observei, não vi, não conhecia. Pois Legal. tem também. Eu realmente nunca observei com relação a esse trecho, como eu já não estava mais no metrô, eu não observei esses detalhezinhos. Eu sabia que em algumas estações tinha, mas no túnel eu nunca observei. E aí, quando você me fez essa pergunta, eu falei, Aí comecei a ir buscar essa informação, e aí descobri que realmente existem em vários locais, né, e que é Santa Bárbara. E aí eu falei, bom, agora já me chamou a atenção, agora eu quero saber mais esse detalhe, né? Porque a gente sai do metrô, mas eu acho que você não consegue, o umbigo da gente fica lá, a gente não consegue sair, sabe? Então você tem sempre alguma coisa que você tem que ir lá buscar, né? E uma última curiosidade é com relação à minha filha mais velha, que ela diz que ela foi o primeiro bebê que andou de metrô. E, na verdade, foi mesmo, né? Porque o metrô inaugurou em março de 79 e ela nasceu em fevereiro. Então, quando o trem desceu pela primeira vez, eu estava na estação, eu estava lá grávida dela, né? E quando nós entramos no metrô, quer dizer, ela entrou na minha barriga, mas ela entrou no metrô e foi o primeiro bebê, né? E ela tem um orgulho tremendo de dizer isso, né? Eu fui o primeiro bebê que entrei no metrô. E, realmente, além disso, eu trabalhei até sexta-feira, do dia 2 de fevereiro, no metrô, até às 18 horas, e ela nasceu 15 para meia-noite do mesmo dia. Nossa. Então, quando chegou segunda-feira, que o meu ex-marido chegou no metrô e falou, o neném nasceu. Mas a Ângela estava aqui sexta-feira? Pois é, e o neném nasceu na sexta-feira. Né? Então, só faltou ela nascer dentro do metrô mesmo, né? Então, é uma metroviária, nem que não queira, é uma metroviária de berço essa aí, antes do berço. De berço. Não é mole, não. Agora, outras curiosidades, aí eu recomendo que o pessoal veja no livro da Ângela, nos livros. Eu já tenho aqui 2 livros, falta um, muito bons, muitas curiosidades, muita história, muitos registros. Só vendo, é bom demais. O primeiro livro ele foi bem técnico, né, mostrando quais são os sistemas, como é que foram desenvolvidos os sistemas no metrô. E o segundo já tem uma outra conotação. O segundo, a ideia era fazer em homenagem aos 40 anos do metrô. Então, contar as histórias que a gente vivenciou dentro do metrô, vindo desde a área, né, como gestão pública até a área privada. Então, aí a gente teve algumas reuniões bastante interessantes com ex-presidentes, não só do metrô como empresa mesmo do Estado, como também presidentes da própria Metro Rio, né? E que também nos deram muito apoio, sempre me apoiou a Metro Rio, não tenho o que falar, eles sempre me deram muito apoio em tudo que eu solicitei a eles, inclusive fazendo, né? Nós só conseguimos fazer um lançamento desse primeiro livro, foi em janeiro. Infelizmente, depois veio a pandemia, as outras já tínhamos vários outros lançamentos programados e que foram suspensos, mas que nós vamos fazer, e ainda assim, né, a gente vem fazendo pela internet, a divulgação pelas redes sociais, e o livro está sendo muito bem aceito também. E legal. O terceiro livro, que é o glossário, esse glossário, ele não conseguiu nem ser lançado ainda, né, porque esse daqui, na hora que ele ficou pronto, a gráfica lançou e estava nessa história da pandemia, então não deu para ser divulgado. E aí, acho que a única pessoa que tem esse livro é o Leandro, porque ele estava na hora que eu peguei o livro na editora, e aí ele pegou logo o primeiro livro. Então, ele é o primeiro que tem e o único que tem. Ele está acompanhando a gente aí. Abraço aí, Leandro. Valeu pela... Então, mas nós vamos ter oportunidade, sim, de fazer, assim que essa pandemia acabar, a gente vai fazer o lançamento tanto do livro de 40 anos quanto do glossário, né? E
Eu tive a grande satisfação de estar presente, né, no lançamento dos dois. Esse aqui, eu vou até contar um segredinho, só entre nós aqui, né? Eu matei a aula na faculdade para ir nesse lançamento. Esse aqui eu dei jeitinho no trabalho para poder chegar lá, mas né, tive a satisfação lá, né? Pois é, e aí nesse outro, no lançamento desse de 40 anos, que foi lá na Estação General Osório, né? Você estava lá presente também, e aí eu fui agraciada, né, com essa belíssima camiseta de vocês, que hoje eu estava querendo até estar com ela, para me homenagear, mas o fio aqui está muito grande e não me permitiu. Mas eu falei, não, mas ela vai estar aqui comigo na hora do evento. Legal, muito bom, muito bom. Show de bola. Ângela, já estamos com 1h10. Infelizmente. Nossa, foi uma live espetacular. Muito, muito legal, muito bacana. Poxa, vontade de ficar conversando aqui dias e dias. Muito show de bola. Muita informação, muita história. A gente programa outras. Eu tenho uma coisa aqui fantástica, que foi quando o metrô inaugurou, todos os funcionários, e aí devem ter outros colegas que devem estar assistindo, se tiverem vão lembrar disso, nós recebemos o bilhete do metrô em prata. E aí é algo assim que a gente guarda com muito carinho, né? Porque isso aqui é outra coisa que não tem preço, né? É o bilhete exatamente como ele é, né? Da frente e o verso, né? E junto com ele vinha um cartão do presidente mandando para todos nós para que você se lembre de um grande momento na história da cidade, um momento que todos vivemos com a sua ajuda. Assinado Noel de Almeida, presidente. Então, eu acho que isso daqui, né, gente, é algo assim que marca a vida da gente numa companhia, e é por isso que a gente tem orgulho de ser metroviária o resto da vida, porque a gente não deixa de ser metroviária, né? Pode se aposentar, pode ir embora, mas continua sendo a vida inteira metroviária, né? Poxa, com certeza, ela está já no sangue. Está no sangue. Muito legal. Ângela, quero agradecer demais aí a nossa conversa, o nosso bate-papo mais do que agradável, muito legal, muito show de bola. Agradecer a todos também que participaram, comentaram, né, mandaram mensagens, e eu não tenho nem como agradecer, foi legal demais, a gente tem que marcar mais conversas assim, e as coisas estão se normalizando, e juntos, a gente vai estar, né, em breve juntos novamente aí. Queria dar um abraço agora, mas infelizmente estamos longe, né? Mas... A gente dá um abraço assim, ó, um abraço bem... Olha, muito legal, valeu mesmo. Agradecer pela oportunidade que você me deu, né, de contar aí essa história que para mim é uma vida realmente, né, que eu tenho muito orgulho, porque depois que eu me aposentei, e aí as pessoas me perguntavam, Ângela, o que você vai fazer agora? Porque o metrô só existe um, você não vai estar mais lá, você vai fazer o quê? Né? E eu, graças ao trabalho que eu fiz no metrô, eu hoje sou professora de 2 universidades, uma aqui da faculdade, a Unifase, da Universidade de Petrópolis, e uma outra em São Paulo, né? E com coisas que eu aprendi no metrô, e que eu criei treinamentos e dou treinamentos de gestão de qualidade e gestão de vendas, e sou professora do CEPERJ, que é o Centro de Profissionalização do Estado do Rio de Janeiro, onde eu dou o curso de gestão documental, baseado no trabalho que eu fiz no CEDOT, né? E dou cursos para o DETRAN, para a Procuradoria-Geral do Estado, para a Defensoria, tudo embasado nesse trabalho que eu aprendi no metrô. Então, o metrô foi para mim uma escola, né? E depois que eu deixei de ser engenheira, eu passei a ser professora e escritora. Né? Então, valeu demais o meu tempo de metrô, né? Porque ele me fez descobrir outras profissões que eu não sabia que eu tinha e me deu conhecimento suficiente para continuar levando a minha vida. Tá certo. Nossa, muito legal. A história é fantástica também. Incrível, incrível. Muito bom. Infelizmente a gente vai ter que se despedir. Mas já planejando aí a gente se encontrar novamente e bater um papo aí legal como foi o de hoje. Falar que o bate-papo foi legal é pouco, foi muito bom demais, incrível, espetacular. Muito legal mesmo. Então, Ângela, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela presença aí conosco. Agradecer a todo mundo que participou. Só as considerações finais, eu vou ficando por aqui. Valeu mesmo. Brigadão.
Show de bola, a gente vai se falando. Isso aí. Eu é que agradeço, tá? A você pelo convite. A hora que precisar, estou à disposição. Aos colegas e a todo o público que teve aí, tirou o seu tempinho para ficar com a gente, né? E para conhecer um pouquinho mais da minha história e da minha vida aí no metrô, né? E me colocar à disposição de qualquer um de vocês que queiram alguma coisa que eu possa ajudar dentro dessa minha vida de metroviária, eu estou aí à disposição. Tá bom? Muito obrigada aí pelo carinho. Show de bola, a gente que agradece. Então, pessoal, tchau, tchau, boa noite, valeu, até a próxima live, vamos ver aí, e peço aí que todos sigam a Trilhos do Rio, tem o site, né, www.trilhosdorio.com.br, trilhosdorio.org também, dá para acessar, e a gente tem todas as mídias aí no Facebook, Twitter, YouTube, esse vídeo estará disponível daqui a pouco já para o pessoal assistir desde o princípio, quem não conseguiu chegar na hora, e Instagram, a página no Facebook. E aí eu peço que todos sigam, compartilhem e leiam também o livro da Ângela, os livros. Muito bom. Muito obrigada. Eu não coloquei aqui no meu bottom aqui na minha lapela, porque eu queria até ia mostrar para vocês, né? Isso aqui, que também é muito, muito prazeroso a gente ter, são os bottoms que o metrô dava. Quando você entrava, você ganhava o primeiro bottom, né? Depois, com 5 anos, você recebia um segundo, depois, com 10 anos, você recebia um terceiro e junto recebia uma medalha que a gente guarda com muito carinho, 10 anos de serviço, né? Vem a medalha dizendo 10 anos de serviço e do outro lado com a logomarca do metrô. Então, eu não coloquei aqui, porque como eu achei que ia dar tempo de mostrar, né? Mas como não deu, eu falei, não, antes de terminar, eu vou mostrar minha medalha muito e os meus bottoms. Muito legal, show de bola. Lindos. Não é? Beleza. Show. Então, vamos que vamos, a gente se fala. Forte abraço, Ângela, bom final de semana. Para vocês também, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho e pelo convite. Valeu, a gente que agradece. Tchau, valeu, obrigado. Tchau, gente. Valeu.